Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Neste dia 5 de julho de 2023, tivemos o sorteio e o chaveamento das oitavas de final da Libertadores. Galera, oitavas de final com muitos brasileiros, né? 4 brasileiros no pote 1 e 2 brasileiros no pote 2. Tivemos encontros de brasileiros. Achei que até teria mais. Achei que os dois times que estão no pote 2, que estarão no pote 2, Flamengo e Atlético Mineiro, iriam jogar contra brasileiros, mas não foi o que aconteceu. Apenas um confronto brasileiro que a gente vai falar aqui e, na minha opinião, talvez o mais difícil. O jogo mais complicado talvez seja justamente esse, entre os brasileiros. Então, o canal Resenha com Magalhães vem fazer agora uma análise do sorteio e um breve comentário sobre os confrontos. Qual brasileiro pegou a molezinha? Qual brasileiro se ferrou? Pegou uma carne de pescoço, pegou uma carne de quinta categoria, vai ter que mastigar muito, vai ter que roer muito para passar. É isso que a gente vai falar agora no momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022, 022 nada. Eu não sei o número de cabeça, então dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo. Então você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, né, para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá. E 3 coisinhas rápidas. Primeiro, esse link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, na primeira linha, é o link do Zone Play, por onde eu assisto todos os jogos. Não só jogos, filmes, minisséries, documentários, tá? Tudo em alta qualidade e sem travar. Funciona para mim, eu indico para você. Segundo, rapaz, se você faz parte de qualquer grupo do canal Resenha com Magalhães do WhatsApp, você tem direito à promoção. Então clica aí no seu grupo do WhatsApp, que está escrito Zone Play, e pergunta qual é a promoção. E terceiro, amigo, se você gosta do canal, acompanha o canal, inscreva-se. Tem muita gente que acompanha, fala comigo, troca ideia, mas não é inscrito. Não custa nada, é de graça, não precisa fazer cadastro, nada. É só clicar aí no botão vermelho que está escrito inscreva-se, que você já ajuda o canal. Beleza? Então vamos lá, galera. Bom, vamos aqui. Já está definido, tá, o chaveamento até o final. Tá? Então, a gente vai falar aqui os confrontos do brasileiro e os chaveamentos. Tá? Então, a gente vai fazer aqui um trabalho aqui de futurologia, né? Chute, palpite. Bom, temos de um lado da chave Atlético Nacional e Racing. Não é brasileiro, confronto também bem equilibrado aí desse jogo. Nacional e Boca Juniors. Nacional e Boca Juniors. Deportivo Pereira, Independente Del Valle. Na minha opinião, o time que pegou a molezinha foi o Independente Del Valle. Tá? Não é brasileiro. E nesse chaveamento, nesse lado da chave, só tem 2 brasileiros. Os outros brasileiros estão todos do outro lado da chave. Então, desse lado da chave, só tem 2 brasileiros. E é justamente os que vão se enfrentar. Ou seja, nas quartas de final, só teremos um brasileiro desse lado da chave. Que, na minha opinião, esse lado da chave é menos pesado, é menos complicado do que o outro. O outro eu acho mais pesado. O outro lado da chave eu acho bem mais complicado. Justamente porque tem mais brasileiros. Justamente por causa disso. Então, o último confronto que tem aí é justamente entre os brasileiros, Atlético Mineiro e Palmeiras. E dando uma olhada nos confrontos,
Tem brasileiros que pegaram jogo encardido, né? O Internacional a gente vai falar. O Fluminense não pegou também moleza. O Atlético Paranaense tem um jogo complicado porque tem altitude. O Flamengo não pegou um time mole, mas pegou um time que, apesar do Flamengo jogar a segunda em casa, pegou um time que dá para o Flamengo jogar, e até o Flamengo, dependendo de como o Flamengo chegue, o Flamengo chega como favorito, mesmo sendo o segundo colocado, e o adversário o primeiro, mas o Flamengo chega como favorito. O pote 2 estava bem pesado. Então, teremos Atlético Mineiro e Palmeiras nesse chaveamento aí. Cara, Atlético Mineiro e Palmeiras. Talvez seja o confronto mais complicado entre todos. Não é só entre os brasileiros, não. Acho que entre todos é o jogo mais complicado, cara. Acho que é o jogo que vai chamar muita atenção. Muita atenção. O Atlético Mineiro do Filipão. Só lembrando que desde que o Filipão assumiu, não ganhou nenhum jogo. O Atlético Mineiro vem num momento aí complicado, num momento de eleição, no momento da dívida explodir, do momento de virar SAF. É muito engraçado, né? O mecenas coloca dinheiro na SAF e depois ele se torna dono. É engraçado esse negócio do Atlético Mineiro, que o cara que investiu é o mesmo que cobra, e o clube que deve vai se tornar propriedade do credor. O Atlético vive um momento complicado. Política, financeira, mas o Atlético Mineiro não tem jeito. O Atlético Mineiro não virar SAF, fecha. Fecha as portas. Atlético Mineiro e Palmeiras. O Atlético Mineiro vive um momento conturbado de todos os lados. O Palmeiras teve um momento aí complicado agora aí, dessa discussão entre Palmeiras e CBF, coisa e tal. O Palmeiras no Campeonato Brasileiro vem também numa sequência não muito boa, ruim, né? Deu uma caída na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas na Libertadores foi o primeiro colocado no geral. São dois times que não estão no auge. Eu queria até dar uma olhada se tem data já aqui. Os jogos da próxima fase serão disputados em agosto, 2 e 9 de agosto. Então tá longe, ainda falta um mês, tá? Então ainda falta um mês para ter esse jogo. Então muita coisa do que está acontecendo com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, pode mudar. Então vamos levar em consideração que o Atlético Mineiro esteja num bom momento com o Filipão. Então o Atlético Mineiro vai ter que torcer muito. E com todo respeito ao Filipão, todo mundo sabe a minha opinião, eu acho que vai ser quase que um milagre o Atlético Mineiro estar praticando um futebol bom e bonito e competitivo com o Filipão. Essa é a minha opinião. Mas é isso que a torcida do Atlético Mineiro espera. O Atlético Mineiro está num momento bom. E o Palmeiras também num momento bom. Se os dois estiverem num momento bom, quero um jogo muito equilibrado. Muito equilibrado. Um treinador que nitidamente é reativo, né, que é o Filipão, e um outro que é meio termo, sabe propor jogo, mas é um time reativo também, quando precisa. Cara, Atlético Mineiro e Palmeiras é muito complicado. Muito complicado. Já tivemos Atlético Mineiro e Palmeiras, acho que em semifinal, quartas de final e agora oitavas de final. Atlético Mineiro e Palmeiras vêm se duelando aí pela Libertadores, acho que uns 2 ou 3 anos, né? E o Palmeiras acho que está levando vantagem. Eu não tenho certeza se o Palmeiras está levando vantagem em cima do Galo ou não. Mas eu acho que está. Acho que das últimas
o Palmeiras levou vantagem. Até porque o Palmeiras, nesse período aí, foi bicampeão, né? O Galo não chegou nem na final. Cara, um jogo muito difícil. O Atlético Mineiro e Palmeiras é muito parelho. Muito parelho. Mas eu vou levar em consideração o treinador. Nesse momento, faltando medo, eu vou levar em consideração o treinador. Para mim, pelo treinador da Palmeiras. Para mim, pelo treinador da Palmeiras. O Palmeiras avança às quartas de final pelo treinador, minha opinião. Se o Palmeiras avançar ao Atlético Mineiro, vai pegar o vencedor de Deportivo Pereira Independente Del Valle. Independente Del Valle é um time chato. Mas, na minha opinião, o Palmeiras passando, o Palmeiras é favorito contra o Independente Del Valle. Tá? Então, o caminho não é tão complicado assim. Poderemos ter, do outro lado, um Racing e Boca Juniors. E poderemos ter, numa semifinal, Palmeiras e Boca Juniors, por exemplo. Grande confronto. Então, cara, Atlético Mineiro e Palmeiras se enfrentam daqui a um mês. Complicado. Mano de campo primeiro do Atlético Mineiro, depois do Palmeiras. O Palmeiras decide em casa. Eu, nesse momento, eu vou dar essa divisão pelo treinador. Então eu vou de Palmeiras. Para mim, o Palmeiras se classifica. Do outro lado da chave, é onde tem quase todos os brasileiros, teremos Bolívar e Atlético Paranaense. O Furacão enfrenta o Bolívar. Bolívar, que estava no grupo do Palmeiras. O Bolívar fez uma grande campanha no grupo do Palmeiras. Não leva em consideração a goleada que o Bolívar tomou do Palmeiras no último jogo, não. O Palmeiras perdeu para o Bolívar lá na altitude. Provavelmente a torcida do Atlético Paranaense, acredito eu, devo ter falado, porra, se demos bem, pegamos o Bolívar. Cuidado. Jogar na altitude é complicado pra cacete. Complicado. O Palmeiras não conseguiu jogar lá. O time do Bolívar fez uma campanha muito boa. Muito boa. Perdeu o Palmeiras, que fez a melhor campanha no geral. Cara, você olhar assim rápido, é óbvio que o Atlético Paranaense é favorito. É óbvio. O Atlético Paranaense já perdeu o Terãs. Pode perder algum outro jogador, pode perder o Bento, quem sabe, nessa janela. O Vitor Roque está acertando com o Barcelona, mas parece que o Vitor Roque não sai, vai ficar, só sai na próxima janela. É um jogo complicado, cara. É um jogo bem complicado para o Atlético Paranaense. Mas eu confio no Furacão. Para mim, o Furacão passa. Para mim, o Furacão passa pelo Bolívar. Mas não vai ser fácil, tá? Jogar lá na altitude vai ser complicado. E o primeiro jogo é lá. O Atlético Paranaense tem que sair vivo de lá. Tem que sair vivo de lá, tá? Então é um jogo encardido. Mas para mim, o Furacão é favorito. Para mim, o Furacão é favorito. E o Furacão passa para as quartas de final. Se o Furacão passar para as quartas de final, que eu acredito que o Furacão passa, ele vai pegar o vencedor de River Plate Internacional. River Plate Internacional. Primeiro jogo, mando de campo do River Plate. E segundo, mano de campo do Internacional. Então o Internacional decide em casa. Tá? O Atlético Mineiro e Palmeiras. Primeiro jogo em Minas, segundo em São Paulo. Bolívar e Atlético Paranaense. Primeiro jogo, mano de campo do Bolívar. Em casa, o Atlético Paranaense decide. River e Internacional. Cara, o River Plate é um time que gosta de toque de bola. Não é o River Plate mais de 2019. É um River Plate um pouco mais fraco, mas que vem subindo de produção. O De La Cruz aí, que é pretendido pelo Flamengo. O Flamengo ainda pensa em ter ele, mas acho muito difícil. Desculpa. Acho muito difícil o River Plate liberar
De La Cruz. Até porque quando tiver esse jogo, eu acho que a janela de transferência já fechou. Então não dá para esperar, vamos ver se o River passa para negociar o De La Cruz. Acho que isso não vai acontecer porque já fechou. Contra o Internacional do Mano, que vem aí de uma invencibilidade boa, a gente não sabe como é que vai estar o Inter. Ninguém sabe como é que vai estar o time daqui a um mês. Nem o Atlético Paranaense a gente sabe como é que vai estar. Mas o Inter vem numa crescente. Então a gente espera que o Inter esteja nessa crescente. Tem o Valência entrando ali na frente, que vai dar uma qualidade maior. Cara, mas é um jogo complicado. Você pegar o River Plate, o time argentino tradicional, é complicado. É complicado. O estilo do River encaixa um pouco com o do Internacional, de Mano Menezes, que gosta de jogar num contra-ataque, né? A lá Filipão, a lá Tite, dentre outros. O Inter pode levar essa vantagem, né? Tem o Ener Valencia ali na frente com muita força física, jogadores com velocidade pelo lado para fazer esse contra-ataque. Cara, complicado. O Inter tem que sobreviver ao primeiro jogo. O segundo jogo é em casa, tem que sobreviver ao primeiro jogo. River Internacional, cara, complicado. Complicado. O Inter foi o primeiro no seu grupo, o River foi o segundo no seu grupo. Complicado, bem complicado. O River teve um problema aí no seu grupo, teve até aquele negócio, será que o River vai conseguir se classificar? Não vai se classificar? Estava no grupo do Fluminense, né? O Fluminense ficou em primeiro, o River em segundo. Eu acho que com a mesma pontuação, uma diferença ali de saldo de gols. Cara, um jogo encardido, cara. River Internacional, cara. Bem parelho, cara. Bem parelho, cara. Olha. River Internacional. River Internacional, cara. Que jogo difícil, né? Que jogo difícil. Cara, um jogo tão difícil quanto Atlético Mineiro e Palmeiras de você falar alguma coisa. Jogo difícil, River e Internacional, cara. Muito difícil. Muito difícil, é um jogo muito parelho, cara. Ainda mais o Internacional do jeito que tá. Cara, eu vou de Inter. Pra mim o Inter passa. Pra mim o Inter passa. Vai ser direto, vai ser nos pênaltis. Pra mim o Internacional passa. Aí teremos Atlético Paranaense e Internacional nas quartas de final. Confronto do sul do país nas quartas de final. Sul do país vai parar. Atlético Paranaense e Internacional. Argentino Júnior e Fluminense. Argentino Júnior e Fluminense. O Fluminense ficou em primeiro no seu grupo. Argentino Júnior em segundo no seu grupo. Cara, o Argentino Júnior do grupo do Independente, onde estava o Corinthians, né? O Argentino Júnior teve uma derrota. Ficou atrás do Independente. Do Independente Del Valle. Cara, rapaz, Fluminense e Argentino Júnior. Deixa eu dar uma olhada aqui. Argentino Júnior no campeonato argentino. No campeonato argentino, deixa eu ver aqui. Argentino Júnior é o 10º. Cara, Argentino Júnior Fluminense. Primeiro jogo lá na Argentina e segundo aqui no Maraca. Cara, o Fluminense tem que melhorar. Agora o Fluminense dividindo o seu treinador com a CBF, né? O Fluminense precisa contratar. Jogo difícil, mas eu acredito que o Fluminense vai melhorar e para mim o Fluminense passa. Teremos Fluminense nas quartas de final. Para mim o Fluminense é mais time, desde que volte a jogar o que estava jogando. Se o Fluminense voltar a jogar o que estava jogando, para mim passa o Fluminense perante o Argentino Júnior. E o último é Flamengo e Olímpia.
O Flamengo ficou em segundo no seu grupo e o Olímpia em primeiro no seu grupo. O grupo do Olímpia é o grupo que tinha Atlético Nacional, Patronato e Melgar. O grupo do Olímpia era um grupo relativamente mais fácil. O Olímpia não pegou um grupo difícil. Essa é a verdade. O Olímpia não perdeu nenhum jogo. Não perdeu nenhum jogo. Empatou 2 e ganhou 4. Vem aí de uma série também muito boa. É um time muito enjoado, o Olímpia do Paraguai. Dá uma olhada aqui no campeonato paraguaio. O Olímpia é o 6º colocado no campeonato paraguaio. É um time que não tomou muito gol no campeonato do Paraguai. É um jogo complicado, cara. Não é um jogo fácil. Primeiro jogo aqui no Maracanã, o segundo lá. Cara, um jogo complicado. Mas eu vou te dizer. Até lá, daqui a um mês, se o Flamengo mantiver a evolução que se imagina, agora, com Luiz Araújo, que joga pelo lado do campo, pelo lado direito. A gente não sabe se vai ser reserva titular, mas já é uma opção de ponta. Com o Alan no meio de campo e com mais 1 ou 2 jogadores que possam chegar, estão se falando aí em Claudinho, porque seria uma puta da contratação, mas acho muito difícil pelos valores. Né? Apesar que estão querendo fazer um troca-troca, né? Levar um jogador do Flamengo. E o jogador que se diz, eu acho que a torcida não vai esquentar muito se levarem, não. Que é o Cebolinha. Tá? O Cebolinha acabou não rendendo o que se esperava. Tem o Bruno Henrique voltando a ficar em forma. Estão para contratar um zagueiro também. Então a tendência é que o Flamengo venha com mais opções no banco. Dependendo desses jogadores que foram contratados, começarem jogando ou não, mas o banco do Flamengo fica mais rechuchudo. Cara, se a gente colocasse hoje, eu colocaria o jogo bem parelho, mas com o Flamengo com uma pequena vantagem. Daqui a um mês, se o time do Flamengo evoluir, porque o time do Flamengo ainda não evoluiu muito, se o time do Flamengo evoluir mais e não tiver perdas substanciais, tipo perder Gabigol, perde Pedro, perde Arrascaeta, aí dá uma caída. Então a gente está pensando em não perder esses jogadores, o Flamengo não perder esses jogadores, ou pelo menos a maioria, de repente pode perder um ali, porque estão oferecendo 10 vezes mais, 20 vezes mais o que o Pedro ganha. O Pedro está resistindo, mas é foda, é muito dinheiro. Estão vindo em cima da Arrascaeta também, estão fazendo proposta pro Gabigol, mas mesmo assim o time do Flamengo evoluindo, em evolução, para mim o Flamengo é favorito perante o Olímpia. Joga primeiro em casa, segundo no Paraguai. Então, para mim, o Flamengo é favorito. Então, na minha opinião, de um lado da chave, hoje, eu passaria o Palmeiras e pegaria o Independente Del Valle nas quartas de final. E do outro lado da chave, para mim, teríamos uma quarta de final só de brasileiros. Atlético Paranaense Internacional e imagina Fla-Flu nas quartas de final. Imagina o Rio de Janeiro, o Maracanã, um Fla-Flu nas quartas de final. Você imagina? Já teve a noção? Rapaz, o Rio de Janeiro vai parar, fita. Vai parar. Então, tá aí os confrontos até as quartas de final. Eu acredito que, de um lado da chave, temos tudo para ter quartas de final 4 brasileiros. Os confrontos brasileiros. O confronto internacional é complicadíssimo. Dos brasileiros, o confronto mais complicado desse lado da chave, para mim, é do Internacional. O confronto do Atlético Paranaense é difícil, do Fluminense é difícil, do Flamengo é difícil, mas o do Internacional é muito mais complicado, na minha opinião. E do outro lado da chave só tem Atlético Mineiro e Palmeiras, que vão se enfrentar. Também é um jogo muito complicado, mas hoje eu colocaria o Palmeiras. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!